Olá, queridos inscritos do canal Sonambulos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começarmos, por favor, deixem o seu like, compartilhem e se inscrevam no canal para receber os novos vídeos. Sua interação é muito importante para mim. Vamos falar hoje sobre a verdadeira e trágica história por trás do famoso conto infantil Chapeuzinho Vermelho. É muito importante que vocês assistam até o final para entenderem toda a verdade por trás dessa clássica história infantil. Vamos lá. A origem sombria da história. A história de Chapeuzinho Vermelho, como a conhecemos hoje, é na verdade uma versão muito modificada de um antigo conto popular europeu que surgiu na Idade Média. Originalmente, essa história foi criada pelos camponeses como uma advertência sombria para evitar que as crianças pequenas saíssem sozinhas e se perdessem nas densas florestas da época. O objetivo dos pais era assustar as crianças com uma história de terror, fazendo-as temer a floresta e os lobos que lá habitavam. Por isso, o final original era muito trágico. O lobo matava e devorava tanto a vovó quanto a Chapeuzinho, sem nenhum final feliz ou herói para salvá-las. Com o passar dos séculos, a história foi sendo adaptada e modificada de acordo com os valores morais e culturais de cada época. O final trágico acabou sendo suavizado e transformado em uma história infantil sobre desobediência e lições de moral. A trágica morte da vovó. No conto popular original da Idade Média, o lobo chegava antes na casa da vovó, matava a pobre idosa e devorava sua carne. Em seguida, esperava escondido pela chegada de Chapeuzinho. Quando a menina inocente finalmente chegava à casa da vovó, chamava por ela, mas não obtinha resposta. Achando que a vovó estava apenas deitada e fraca demais para responder, Chapeuzinho entrava na casa. O lobo malvado, então, respondia com uma voz fina, se passando pela vovó na cama. Dizia para Chapeuzinho se aproximar e, quando a menina chegava perto o suficiente, o lobo revelava sua verdadeira identidade e literalmente pulava em cima da garota, devorando-a viva. Este era o trágico e sombrio desfecho da história original, usado pelos pais medievais para advertir as crianças dos perigos de desobedecer e se aventurar sozinhas pelo bosque. A morte horrível da vovó e de Chapeuzinho deveria servir de terrível lição. As artimanhas do lobo mau. O lobo do conto original era retratado como o vilão mais terrível e maldoso possível. Ao encontrar Chapeuzinho no bosque, ele usava de artimanhas e mentiras para descobrir quem ela era e para onde estava indo. Fingindo ser uma criatura gentil e inocente, o lobo enganava Chapeuzinho para que ela revelasse informações sobre a vovó. Com essas informações, o lobo corria até a casa da vovó e executava seu terrível plano. Ao se deparar com a frágil e idosa vovozinha, o lobo não tinha nenhuma piedade. Matava a pobre senhora de forma bruta e sanguinária, apenas para saciar sua fome descontrolada e sede de violência. Depois, com a vovó morta e devorada, o lobo usava as roupas e pertences da idosa para enganar Chapeuzinho quando ela chegasse. A voz fina que ele fazia para parecer a vovó era uma prova de sua maldade. Até o último momento, com a inocente Chapeuzinho já próxima demais para escapar, o lobo usava de artimanhas e disfarces para enganar e depois matar a menina. Adaptações da história. Conforme os séculos foram passando e a história foi sendo adaptada, o lado sombrio e assustador do conto original acabou sendo amenizado ou removido. O lobo passou a ser retratado de forma menos aterrorizante. Sua artimanha e maldade deram lugar a uma imagem de lobo menos inteligente, enganado por uma Chapeuzinho esperta e corajosa. O final trágico das mortes foi substituído por um final feliz, com um lenhador ou caçador heróico aparecendo na hora certa para matar o lobo e salvar vovó e Chapeuzinho.
Essas adaptações tinham o objetivo de tornar a história menos sombria e adequada para o público infantil. A lição de moral sobre os perigos da floresta deu lugar a lições sobre desobediência e retorno ao caminho certo. A história de terror dos camponeses medievais se transformou, portanto, em um conto moralizante sobre o bem e o mal, com as crianças podendo torcer por um final feliz. Importância como história infantil. Mesmo tendo se originado de um antigo conto de terror, a história adaptada de Chapeuzinho Vermelho se tornou um clássico da literatura infantil mundial. Sua estrutura simples, enredo cativante e simbolismo entre o bem e o mal representado por Chapeuzinho e o lobo fazem desta uma história que continua entretendo e educando gerações de crianças. Além da lição moral sobre desobediência e os perigos de conversar com estranhos, a história também ensina às crianças valores como responsabilidade, coragem e bondade. Chapeuzinho precisa ser responsável para cuidar de sua avó doente. Ela precisa de coragem para passar sozinha pela floresta e enfrentar o lobo. E no final, ela retorna ao caminho do bem, demonstrando bondade. Até os elementos simbólicos, como a capa vermelha de Chapeuzinho, o caminho pela floresta e a barriga do lobo que a engole, são importantes imagens que estimulam a imaginação infantil. Por tudo isso, mesmo tendo nascido das sombras, essa história se mantém viva como um amado conto infantil. Influência em obras futuras. A popularidade da história de Chapeuzinho Vermelho fez com que ela influenciasse e inspirasse inúmeras outras obras literárias, cinematográficas e artísticas ao longo do tempo. Sua estrutura narrativa simples, com personagens arquetípicos do bem contra o mal, serviu de base para muitos outros contos infantis e fábulas, com protagonistas inocentes enfrentando vilões maiores e assustadores. Além disso, as inúmeras adaptações cinematográficas, que vão desde os clássicos desenhos da Disney até filmes de terror modernos, demonstram o quão icônica essa história se tornou. Até em livros considerados clássicos da literatura adulta, como o grande romance Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, existem referências à história de Chapeuzinho Vermelho e seu simbolismo. Portanto, seu legado transcendeu o público infantil e se firmou como uma história culturalmente importante, parte do imaginário e da identidade de várias sociedades. Teorias e interpretações. Sendo uma história tão rica em simbolismos e significados, não é surpresa que o conto de Chapeuzinho Vermelho tenha originado várias teorias e interpretações ao longo do tempo, indo muito além da típica lição moral infantil. Psicanalistas como Bruno Bettelheim viram a história como uma metáfora dos medos infantis, com o lobo representando os impulsos primitivos e vorazes contra os quais a criança precisa aprender a lidar. Já historiadores culturais analisam os elementos simbólicos em seu contexto social. A capa vermelha de Chapeuzinho, por exemplo, teria origem nos rituais de iniciação feminina medieval. Até interpretações políticas surgiram, relacionando os lobos às elites opressoras que se aproveitavam dos camponeses ingênuos, ou ainda associando o lobo aos perigos estrangeiros que espreitam a nação ou cultura. Essas e outras tantas análises demonstram a riqueza literária dessa simples história infantil, que continua inspirando novas ideias e significados, mesmo séculos depois de seu surgimento. Controvérsias e críticas. Mas uma história tão importante e antiga também acaba gerando controvérsias e críticas, especialmente em tempos modernos, com novas visões sociais e culturais. Uma das principais críticas é quanto à passividade de Chapeuzinho Vermelho diante do lobo. Ela é retratada como uma vítima ingênua e fragilizada, que precisa ser salva por um lenhador ou caçador. Isso vai contra as noções modernas de empoderamento feminino e protagonismo das mulheres. Novas versões
mostram uma Chapeuzinho mais forte que engana e derrota o lobo sozinha, sem precisar de heróis. Outro ponto criticado é a visão estereotipada entre o bem e o mal. O lobo como pura maldade e violência, quando na natureza os lobos não são assim. Isso gerou versões com lobos mais benevolentes. Até o final feliz é contestado por passar uma visão distorcida da realidade para as crianças que precisam aprender sobre os verdadeiros perigos do mundo. Todas essas controvérsias mostram que, mesmo tradicional, a história ainda gera debates pertinentes e se mantém atual e relevante. Novas versões e subversões, justamente para modernizar a história e contornar algumas críticas, surgiram nos séculos 20 e 21 várias novas versões e subversões do conto de Chapeuzinho Vermelho. Entre as versões mais populares está a da Chapeuzinho como uma jovem inteligente e destemida que engana o lobo e escapa ilesa. Ou ainda, ao invés de comer a vovó e Chapeuzinho, o lobo se arrepende e vira vegetariano. Subversões mais radicais mostram a Chapeuzinho como uma serial killer, que mata o lobo e a avó, ou invertem os papéis, fazendo da Chapeuzinho a vilã e do lobo a vítima. Essas releituras buscam dar mais agency e protagonismo aos personagens ou apresentar novas ideias, como críticas sociais, ambientalismo e empoderamento feminino. Apesar de poderem parecer estranhas ou radicais, essas versões mostram como um clássico antigo pode ser repaginado e manter sua relevância para novas audiências e tempos. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada, explorando a verdadeira e surpreendente história por trás do famoso conto de Chapeuzinho Vermelho. Vimos que se trata de uma história muito mais sombria e complexa do que aparenta à primeira vista. Surgiu na Idade Média como um conto de terror, mas foi adaptada ao longo dos séculos para se tornar a história infantil que conhecemos hoje. Mas seu legado vai muito além da literatura infantil. Com seus ricas simbologias e interpretações, a história continua influenciando nossa cultura de formas surpreendentes, ao mesmo tempo que ainda gera polêmicas e discussões pertinentes. Novas versões buscam modernizar a história ou apresentar subversões, mostrando a flexibilidade deste clássico em se manter relevante e importante mesmo depois de tantos séculos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a verdade por trás desta famosa história infantil e que ela nunca mais pareça tão simples para vocês. Continuem acompanhando o canal para mais vídeos como este. Assista mais vídeos do nosso canal. Escolha o que mais te atrair a atenção. Estão na tela. Um grande abraço e até a próxima.